Deus é bom, essencialmente bom. Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender, com muita energia e com muita alegria. Treinamento para a expansão da nossa capacidade de leituramento. E este vídeo é por demais importante, porque hoje é a última participação do jovem GPS na Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Muito obrigado, meu amigo! Então, sem mais delongas, vamos lá, camarada! Daqui e vai! Texto trabalhado com os jovens da Escola de Campeões, aprendendo a aprender, no primeiro semestre do ano de 2022. Meditação inicial. O aparecimento da sociedade humana verifica-se aproximadamente 2 milhões de anos para trás em relação a nós. Em diversas regiões da Europa, Ásia e África, dotadas de climas quente e úmido, habitava uma espécie altamente desenvolvida de primata antropóide que tem formato de homem. Como resultado de um longo período de desenvolvimento, compreendendo uma série de graus intermediários, desses ancestrais originou-se o homem. O aparecimento do homem constitui uma das mais grandiosas reviravoltas no desenvolvimento da natureza. Tal reviravolta verificou-se a partir do momento em que os ancestrais do homem começaram a produzir instrumentos de trabalho. A diferença radical entre o homem e o animal somente começa a existir com a produção de instrumentos de trabalho, ainda que fossem os mais rudimentares e precários instrumentos. É sabido que os primatas frequentemente utilizavam-se de paus ou pedras para defender-se de ataques. Entretanto, nenhum animal jamais fez mesmo que fosse o mais primitivo instrumento de trabalho. Os ancestrais do homem viviam em bandos, também em bandos e hordas viviam os homens primitivos. O aparecimento do homem foi ao mesmo tempo o aparecimento da sociedade humana. No curso de um desenvolvimento bastante prolongado, surgiu entre os humanos uma espécie de ligação que não existia nem podia existir no mundo animal. A ligação através do trabalho. A partir daí, a linguagem vai se solidificando entre os humanos até o desenvolvimento da linguagem ficcional de capacidade representativa do mundo imaginário. Diferentemente dos seus ancestrais, o homem passou a produzir os meios necessários para a sua sobrevivência com o manuseio de instrumentos de trabalho. Nos tempos primitivos, o homem encontrava-se na mais forte dependência em relação à natureza que o cercava. O processo de domínio sobre as forças da natureza decorria com extrema lentidão, uma vez que os instrumentos de trabalho eram os mais primitivos possíveis. Eram pedras grosseiramente talhadas sob a forma de machados de paus e pedras toscas. Constituíam-se tais instrumentos como prolongamento dos membros do corpo humano, a pedra como o punho fechado, o pau de madeira como o braço estendido. Sobre a educação na sociedade primitiva. O objetivo da educação nos povos primitivos é promover o ajustamento da criança ao seu ambiente físico e social por meio da aquisição das experiências das gerações passadas. Entre os povos primitivos,
A criança adquire o conhecimento necessário por meio da imitação. Nos primeiros anos de vida, a partir da imitação inconsciente. Na fase correspondente à nossa adolescência, mediante a imitação consciente. Trata-se de uma educação toda orientada para o trabalho. Tal educação primitiva se fundamenta na expansão da capacidade de o jovem absorver a divisão do trabalho estabelecida na tribo, construção de utensílios para aqueles dedicados à manufatura, pesca e caça para os caçadores-coletores, trato do gado entre os pecuaristas, trabalho agrícola para os agricultores, lembrando-se de que a divisão do trabalho é um aumentador da produtividade do trabalho. Na educação primitiva, os professores pertenciam à classe sacerdotal, porque a educação primitiva era uma educação essencialmente religiosa. Maravilhas! E para transitarmos da sociedade primitiva para a revolução urbana, é fundamental compreendermos sobre a revolução agrícola, ou melhor, sobre as revoluções agrícolas. Por favor, amado jovem GPS, abençoado do Altíssimo, vai! A Revolução Agrícola. Pintura rupestre de um túmulo egípcio, datada de aproximadamente 3.500 anos atrás, retratando cenas agrícolas típicas, sociedade agropastoril. Maravilhas! A maior fraude da história. Durante 2,5 milhões de anos, os humanos se alimentaram coletando plantas e caçando animais que viviam e procriavam sem sua intervenção. O Homo erectus, o Homo ergaster e os neandertais colhiam figos silvestres e caçavam ovelhas selvagens sem decidir onde as figueiras criariam raízes, em que campina um rebanho de ovelhas deveria pastar, ou que bode inseminaria que cabra. O Homo sapiens se espalhou do leste da África para o Oriente Médio, a Europa e a Ásia e finalmente para a Austrália e a América. Mas a todo lugar que ia, também continuava a viver coletando plantas silvestres e caçando animais selvagens. Por que fazer outra coisa se o seu estilo de vida fornece alimento abundante e sustenta o mundo repleto de estruturas sociais, crenças religiosas e dinâmica política? Tudo isso mudou há cerca de 12.000 anos, quando os sapiens começaram a dedicar quase todo o seu tempo e esforço a manipular a vida de algumas espécies de plantas e de animais. Do amanhecer ao entardecer, os humanos espalhavam sementes, aguavam plantas, arrancavam ervas daninhas do solo e conduziam ovelhas a pastos escolhidos. Esse trabalho, pensavam, forneceria mais frutas, grãos e carne. Foi uma revolução na maneira como os humanos viviam. A Revolução Agrícola. A transição para a agricultura começou por volta de 9.500-8.500 anos antes de Cristo, no interior montanhoso do sudeste da Turquia, no oeste do Irã e no Levante. Começou devagar em uma área geográfica restrita. Trigo e bodes foram domesticados por volta de 9.000 anos antes de Cristo. Ervilhas e lentilhas em torno de 8.000 anos antes de Cristo, oliveiras cerca de 5.000 anos antes de Cristo, cavalos por volta de 4.000 anos antes de Cristo e videiras em 3.500 anos de Cristo. Alguns animais e sementes, como camelos e castanhas de caju, foram domesticados ainda mais tarde, mas em 3.500 anos antes de Cristo, a principal onda de domesticação havia chegado ao fim,
Mesmo hoje, em toda a nossa tecnologia avançada, mais de 90% das calorias que alimentam a humanidade vem do punhado de plantas que nossos ancestrais domesticaram entre 9.500 e 3.500 anos antes de Cristo. Trigo, arroz, milho, batata, pães e cevada. Nenhuma planta ou animal importante foi domesticado nos últimos 2.000 anos. Se nossa mente é a dos caçadores-coletores, nossa culinária é a dos antigos agricultores. Os acadêmicos um dia acreditaram que a agricultura se espalhou de um único ponto de origem no Oriente Médio para os 4 cantos do mundo. Hoje, os estudiosos concordam que a agricultura surgiu em outras partes do mundo, não pela ação dos agricultores do Oriente Médio, exportando sua revolução, e sim de modo totalmente dependente. Povos na América Central domesticaram milho e feijão sem saber nada a respeito do cultivo de trigo e ervilha no Oriente Médio. Os sul-americanos aprenderam a domesticar batata e lhamas, sem saber o que estava acontecendo no México nem no Levante. Os primeiros revolucionários da China domesticaram arroz, pães e porcos. Os primeiros agricultores da América do Norte foram os que se cansaram de vasculhar o subsolo à procura de abóboras comestíveis e decidiram cultivar abóbora. Os habitantes da Nova Guiné domesticaram a cana-de-açúcar e a banana, ao passo que os primeiros fazendeiros da África Ocidental produziam pão sul-africano, arroz africano, sorgo e trigo conforme suas necessidades. Desses pontos iniciais, a agricultura se espalhou para o mundo inteiro. No século I da era cristã, a grande maioria dos povos, na maior parte do mundo, era de agricultores. Maravilha! Chegue um pouco para cá o livro Jovem GPS e aqui temos um mapa com as possibilidades de revoluções agrícolas. Mapa 2. Locais e datas das revoluções agrícolas. A data é controversa e o mapa está sendo redesenhado constantemente para incorporar as últimas descobertas arqueológicas. Áreas em que aconteceram revoluções agrícolas independentes, áreas em que talvez tenham acontecido revoluções agrícolas independentes. América do Norte, 2.000 anos antes de Cristo. América Central, 4.500 anos antes de Cristo. América do Sul, 3.500 anos antes de Cristo. África, 3.000 anos antes de Cristo. Oriente Médio, 9.000 anos antes de Cristo. Ásia, 7.000 anos antes de Cristo. Ásia Oceania, 6.000 anos antes de Cristo. São as possibilidades de ocorrências de revoluções agrícolas. A Ásia Oceania, 6.000 anos antes de Cristo. Ásia, 7.000 anos antes de Cristo. Oriente Próximo, 9.000 anos antes de Cristo. África, 3.000 anos antes de Cristo. América do Sul, 3.500 anos antes de Cristo. América Central, 4.500 anos antes de Cristo. E América do Norte, 2.000 anos antes de Cristo. Maravilhas! Revolução agrícola, fundamental para a transição da sociedade primitiva para a revolução urbana. Diante disso, acessaremos ao episódio em desenho animado da Torre de Babel. Transição de um tipo de sociedade primitiva para a revolução urbana.
Dia após dia, tudo que eu faço é cuidar dos camelos. Quando eu farei algo realmente emocionante? Olha, uma caravana! Esta noite teremos uma festa de verdade. E a cidade é grande e é linda. Até mesmo quando o vento do deserto sopra, ela está completamente segura. E os rebanhos estão sempre em segurança. E sabem por quê? Porque todas as construções são feitas de pedra e tijolo. É mesmo? Eu nunca vi uma casa feita de pedra. Sabe o que está dizendo? Vale a pena ver. Eu gostaria de mostrá-la. Sim, é verdade que uma cidade feita de pedra é forte. Mas aqui no deserto, os ventos levam as doenças embora. E se desejar, tudo o que tem a fazer é recolher a sua tenda e ir para onde quiser. E se o alimento começar a escassear, é só dirigir-se a uma terra onde haja mais comida. Mas como as pessoas que moram na cidade movem suas casas de pedra? Não movem. As casas de pedra podem armazenar comida e eles guardam a água em cisternas. Então não há por que se preocupar com a escassez de víveres. E na cidade, há homens que possuem ferro para fazer armas e ganha-se dinheiro, que gera mais dinheiro. Então, como veem, trata-se de um local fabuloso. Será que poderia me levar a esta cidade de pedra? Sabe? Jovenzinho Asaf, completamente seduzido pelos encantos da cidade, jovem GPS. Está planejando fugir sem ao menos falar com o seu pai? Você não pode se afastar do seu povo, meu filho. A história que o líder da caravana contou ontem à noite parecia um sonho. Se você fosse àquela cidade, estaria completamente só em seu trabalho. Você poderia perder até a sua liberdade e se tornar um escravo. Isto pode ser verdade, pai. Mas eu quero partir e ver a cidade. Sabe, o mercador e aquela cidade corromperam sua alma. Mas se isto for um teste para o seu caráter, então vá. Sabe. Mas lembre-se, meu filho, você nunca deverá se esquecer de seus pais e seus irmãos deste acampamento. Sobretudo, seja fiel a Deus que criou o céu e a terra. Eis aí o jovenzinho Asaf, egresso de uma comunidade de padrão de vida primitivo, a caminho do ambiente urbano, jovem GPS. Assim que chegarmos à cidade, haverá muitas coisas para se comer e muito mais saborosas. O ambiente das facilidades. Pensei numa pizza, eis que surge à mão uma pizza. Não é, jovem GPS? Eita, que beleza esse final de semana, jovem GPS! Eu consegui! É a cidade! Eu tenho certeza! Apesar de estarmos tão longe, ela parece tão grande.
Casas feitas de pedra e tijolos. A cidade, um outro regime de sociabilidade. Puxa, e ela ficará ainda mais alta. Minha nossa, esses tijolos são fantásticos. E eu nem posso acreditar que esta torre tão grande é feita destes tijolos. Me diga, esta torre serve para quê? E qual será a sua altura? Saia já daqui! Está tudo em ordem. Por que não contam a ele? Obrigado. É mesmo uma torre imensa. Sim, é inacreditável, não é mesmo? É, as pessoas lá em cima parecem formigas. O que há no topo da torre? No topo fica o verdadeiro paraíso terreno. De lá de cima você tem uma visão geral de nossa gloriosa cidade. Eu quero ir lá em cima também. Infelizmente, não podemos subir no zigurate tão facilmente. No zigurate? Sim, isso quer dizer um templo. A torre que se ergue à sua frente. Nosso Deus ficará no ponto mais alto. Mas nós não somos capazes de ver o Deus Todo-Poderoso. Isso foi o que meu pai me disse. Deus fala conosco sem que possamos vê-lo. Não seja tolo. O Deus que será venerado no zigurate é feito de pedras preciosas. Ele é o mais rico dos deuses. Um paraíso terreno. É isso mesmo. Fico pensando como será lá no topo. O que há no topo da torre, jovem Asaf? Há apenas a ilusão, apenas uma visão fantasiosa. Agora eu estarei apto a ver o paraíso terreno. Você aí, tem dinheiro para pagar? Dinheiro? O que é dinheiro? Isso é dinheiro. Em minha aldeia não existe nada parecido com dinheiro. Se alguém lhe dá frutas, você trabalhará para ele. Se der uma ovelha a alguém, ele talvez lhe dê um manto para vestir. Se você não tem dinheiro, eu não posso lhe dar fruta nenhuma. E como eu posso conseguir dinheiro? Você tem que trabalhar. De que outra forma poderia ser?
Eu preciso trabalhar. Tudo que eu tenho de fazer é trabalhar. Desenho de criança super inocente, mostrando a diferença de vida de uma sociedade primitiva em que se pratica o escambo para um ambiente complexo como é o ambiente da cidade, em que o dinheiro circula. Por favor, jovem GPS, ao episódio da Torre de Babel. Daqui e vai! Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só, e todos falam uma língua só. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Maravilhas! Vamos lá ao desenho! Escaparia dessa. Agora eu estarei apto a ver o paraíso terreno. O comércio, a marca distintiva da cidade. Oh, você aí, tem dinheiro para pagar? Dinheiro? O que é dinheiro? Isso é dinheiro. Em minha aldeia não existe nada parecido com dinheiro. Se alguém lhe dá frutas, você trabalhará para ele. Se der uma ovelha a alguém, ele talvez lhe dê um manto para vestir. Se você não tem dinheiro, eu não posso lhe dar fruta nenhuma. Aqui na cidade, Azaf, não praticamos o escambo e muito menos a troca direta. É isso, para ganhar moeda para poder transacioná-la no comércio. E vamos lá, jovem GPS, acessar a narrativa de Judá e Tamar, que trata de um tempo relativo ao tempo do mundo antigo, 3.700 anos para trás em relação a nós. E nessa época, na sociedade em que Judá vivia, praticava-se o escambo.
perceberemos nessa narrativa Judá pagando com um cabrito por favores sexuais. Por favor, jovem GPS, a leitura do capítulo 38 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, da economia do escambo. Judá e Tamar. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ele deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezib quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostou da vida perversa que levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Tinate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Ira, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Tinate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então, ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida, foi e se sentou perto da entrada da cidade de Naim, que fica no caminho para Tinate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era a sua nora. E ele disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto é que você me paga? Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Aí, jovem GPS, a mercadoria moeda através da qual Judá pagou por favores sexuais. Por favor, jovem abençoado de Deus, a partir daqui, quando Judá viu Tamar... Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era a sua nora. Ele disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto é que você me paga? Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, ela disse, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete com um cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde,
Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher para fora, a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele, e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão, e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. Maravilhas! Narrativa que mostra uma sociedade em que se praticava preponderantemente a economia não monetária do escambo, da sociedade primitiva à sociedade agropastoril. Economia não monetária, o escambo. Ao longo dos tempos, o sistema de trocas desenvolveu-se juntamente com o avanço das técnicas de produção agrícola. O uso de novas ferramentas, a utilização de animais domésticos e de novos sistemas de irrigação e colheita fizeram com que houvesse um aumento substancial na quantidade de bens produzida, até o ponto em que a produção tornou-se maior que o consumo, ou seja, até que se produzisse um excedente. Evidentemente, os produtores não possuíam tudo aquilo de que precisavam, e, em contrapartida, nem toda mercadoria produzida era necessária a seu fabricante. Assim, produtores de mercadorias diferentes encontravam-se, discutiam suas necessidades, entravam em acordo e, por fim, trocavam seus produtos. Eis aí a economia não monetária, o escambo. A esse comércio sem moeda dá-se o nome de troca direta ou escambo. No Brasil, esse tipo de transação existiu à época do descobrimento, quando os índios trocavam pau-brasil por espelhos, bijuterias e por outros objetos trazidos pelos portugueses. Hoje em dia é muito mais rara a ocorrência de escambo, mas ainda aparece em certos contextos específicos, principalmente em contextos de informalidade muito elevada. À primeira vista, o sistema de trocas diretas pode parecer eficiente, mas apresentava alguns inconvenientes sérios, tais como
Dificuldade para a circulação do excedente econômico, porque as trocas dependiam de demandas e ofertas complementares e simultâneas, ou seja, que A desejasse o produto de B e, simultaneamente, B desejasse o produto de A. Relação quantitativa imprecisa, pois não era possível dividir todas as mercadorias. Se um produtor de barcos quisesse adquirir um pouco de sal, certamente enfrentaria muitos problemas. Dificuldade de determinação do valor, devido à inexistência de uma medida única que servisse para comparar um produto com outro. Que quantidade de X deveria ser oferecida para se obter certa quantidade de Y? Impossibilidade de separação entre compras e vendas, pois todas as transações eram trocas de bens por bens. Os peixes que não fossem consumidos por um pescador seriam desperdiçados, pois ele não podia simplesmente vendê-los e guardar o dinheiro para gastar no futuro, já que não existia venda sem compra. Restrições à divisão social do trabalho. Isso aqui é por demais importante, pois os indivíduos não podiam se dedicar à produção de apenas um produto. Se não conseguissem trocá-lo, não poderiam adquirir o mínimo necessário à sua sobrevivência, e o desenvolvimento humano ficaria por demais atrasado. E os altos custos de transação, como veremos a seguir. Poxa, jovem GPS, a última participação, tem um pouquinho de paciência? Vamos lá! Custo das trocas diretas. Vejam só, o custo de não existirem moedas em circulação. Um sistema produtivo sem uso de moeda acarreta elevados custos de transação. Vejamos por quê. Suponhamos que um determinado indivíduo possuísse açúcar e quisesse adquirir café. Necessariamente teria de encontrar quem, simultaneamente, tivesse café para lhe oferecer e desejasse obter açúcar em troca. Essa comercialização direta implica um alto custo de transação, pois para realizar um negócio, perde-se um tempo que poderia ser aproveitado em outras atividades, como, por exemplo, na produção de mais açúcar ou na produção de mais café, ou seja, especializando-se em determinada atividade econômica. Veja só, jovem GPS, século XVIII. Vejam só as teses de Adam Smith. Do ponto de vista social, esses custos de transação aumentam à medida que cresce o número de bens comercializados de forma direta, isto é, sem o uso de moeda. Para demonstrar como opera esse aumento dos custos de transação, imaginemos o exemplo de 3 indivíduos que queiram comercializar açúcar, café e leite. Temos, então, neste caso, 3 tipos de relações de troca possíveis. 1, café-leite. 2, leite-açúcar. 3, açúcar-café.
Se admitirmos outro produto, pão, por exemplo, a balbúrdia se instaura. Veja só a confusão, jovem GPS. Teremos 1. Café-leite, 2. Leite-açúcar, 3. Café-pão, 4. Pão-açúcar, 5. Café-açúcar e 6. Leite-pão. Haverá, então, 6 relações de troca possíveis. Imagina, jovem GPS, perder o dia todo na feira, querido. Aí não dá, né? Temos mais coisas para produzir em um dia de trabalho. Não dá para passar o dia todo na feira. Precisamos de moedas. Precisamos do denominador comum, a moeda. Note que neste caso da economia por escambo, os custos de transação aumentam, pois os agentes gastam mais tempo, uma vez que agora desejam adquirir um novo produto, pão. Os custos, portanto, crescem muito mais rapidamente do que o número de novos produtos. Para se calcular as combinações de troca para um número N de produtos, utiliza-se a expressão abaixo. CT, combinações de troca, CT igual a meio 1/2 vezes N vezes N menos 1, onde N é o número de produtos. Estendendo-se a análise para uma sociedade complexa, a balbúrdia se instaura ainda mais, né, jovem GPS? Sociedade complexa em que são ofertados milhares de produtos a milhares de agentes econômicos, podemos imaginar as dificuldades encontradas caso as trocas fossem realizadas sem uso de moeda. Que beleza, jovem GPS, que beleza, gratidão, 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 gratidão pela tua existência e pela tua participação na nossa atividade socioeducativa, Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Para finalizarmos com chave divina, vamos acompanhar os 15 primeiros minutos desta exposição. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo tranquilinho. Ô, beleza. Gravando. Olá, sou a professora Juliana Bastos Marques, professora de História Antiga da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e agora vamos começar a terceira aula do nosso curso de Antiguidade Oriental. Na aula de hoje eu vou falar sobre a pré-história, finalmente, mas dois aspectos bastante específicos da ideia de pré-história, que você já deve ter ouvido falar, talvez você tenha aprendido na escola, que são a Revolução Neolítica e a Revolução Urbana. Vamos pensar um pouco como esses dois termos podem ser usados para pensar o período pré-histórico, se eles funcionam, se eles não funcionam, de onde saiu essa ideia toda. Muito bem. Lá na escola você deve ter aprendido que a história da humanidade, a pré-história da humanidade, você teve primeiro a Idade da Pedra. Depois da Idade da Pedra sucedeu a Idade do Bronze. E depois a Idade do Bronze sucedeu a Idade do Ferro. E depois você para de falar sobre isso e segue o rumo, segue a história sem pensar se nós ainda estamos na Idade do Ferro. Não. Se não estamos, onde é que a gente está, né? Aqui tem uma imagem ótima que mostra um pouco essa representação clássica aí dessa sucessão de idades. Então, no canto do lado esquerdo tem a Idade da Pedra, que vai de 2 milhões antes de Cristo até por volta de 3.300 da Idade da Pedra, depois vem a Idade do Bronze, de 3.300 a 1.200 antes de Cristo.
depois tem a idade do ferro, e aí depois tem uma linha cinza, depois da Idade do Ferro, até por volta de 1780. A partir de 1780 nós temos a tecnologia que vai gerar a Revolução Industrial, da máquina a vapor, engenharia elétrica, e aí o último desenho é o carro. Parece que a evolução da humanidade saiu da Idade da Pedra até o carro. Temos uns problemas aí, talvez você já tenha parado para pensar, tudo bem, Idade da Pedra, né? Sucedida pela Idade do Bronze, pela Idade do Ferro, mas isso não vale da mesma maneira para todos os lugares do mundo e para todas as épocas do mundo. Eu vou dar 2 exemplos muito simples. O primeiro deles, na própria história da Antiguidade Oriental e depois do mundo europeu. Olha só, enquanto a gente está lá em 1200, 1100, na Idade do Ferro, vamos dizer assim, por exemplo, no Levante, na Turquia. Levante é sempre, não esqueça, a região ali de Israel, Líbano, pedaço da Síria, e a Turquia, que vai ser a região da Anatólia, o nome é antigo, e esse é o nome até hoje da região da Turquia, Anatólia. Ali tem a Idade do Ferro, 1200, 1100 a.C. Nessa mesmíssima época, lá onde vai ser Roma, lá na Itália, ainda é a Idade da Pedra. Segundo exemplo, Cabral descobre o Brasil está na Idade da Pedra. Só que aí vem os portugueses com artefatos de ferro, e aí por que acontece? A história do Brasil sai da pedra para a Idade do Ferro, pulou o bronze. Isso não funciona, por exemplo, nas sociedades polinésias, nas sociedades indígenas das Américas, na África, no mundo asiático. Cada lugar tem o seu tipo de evolução tecnológica diferente. É um critério, mas veja bem, de onde saiu esse critério? Ele é um discurso muito específico daquela ideia de berço da civilização europeia. Existem algumas ideias dessa sucessão de estágios tecnológicos da humanidade. Um autor grego do século 8, 7 a.C., chamado Hesíodo. Hesíodo escreveu um texto chamado Os Trabalhos e os Dias, e lá no meio do texto dos Trabalhos e os Dias ele vai falar das eras da humanidade. Ele fala, primeiro teve a era do ouro, dos deuses, Cronos, os primeiros deuses. Depois teve a era de prata, a era de Zeus e dos deuses olímpicos. Depois a era de bronze, que é a era dos semideuses. Depois a era dos heróis, enfia aí uma era que não tem a ver com tecnologia nenhuma. E depois a era do ferro. Só que essa ideia do Hesíodo, ele está querendo falar sobre a ideia de decadência, do valor dos metais, do ouro até o ferro, do mais valioso até o menos valioso. Ele está na era do ferro. Nós estamos na era do ferro, que é a era da decadência, que é a era mais triste do homem, porque o homem está lá trabalhando, sofrendo no arado, na agricultura, diferentemente dos deuses do passado que viviam a era de ouro. Então não é exatamente a mesma ideia que a gente tem de evolução ali da humanidade, do mais primitivo para o melhor. Muito pelo contrário, né? De onde saiu isso? Século XIX, desenvolvimento da arqueologia. De novo, vamos falar sobre essa parte. Quem adivinha em qual país surgiu a ideia da Idade da Pedra, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro? Quem falou Dinamarca, acertou. Esse carinha aqui, ó, esse moço corado aí, o Christian Jürgensen Thomsen, em 1820, ele vai fazer uma catalogação dos objetos arqueológicos do Museu Nacional de Copenhague. E ele faz um método de catalogação inédito até então, que é por tipologia de objetos. Vamos pensar naquilo que eu estava falando na aula passada sobre a datação relativa dos objetos. Ele não tinha a datação absoluta de quando era o caco de cerâmica, a ponta de flecha, de pedra, mas ele tinha aquele conjunto que ele conhecia de onde tinha vindo, qual sítio arqueológico, tinha ali alguns dados das escavações. Então ele juntou esses conjuntos de artefatos e fez uma classificação por tipos em relação à decoração dos objetos. Por exemplo, uma peça de cerâmica mais bem trabalhada, decorada e pintada com uma outra relacionada a outra mais simples. Ele supôs que essa mais decorada fosse mais recente e a mais simples fosse mais antiga, digamos assim, especialmente também em relação ao contexto arqueológico. Quando eu falo de contexto em arqueologia, significa todo o sítio arqueológico, o ambiente total do sítio arqueológico em que aquele objeto foi encontrado. Então ele fez essa comparação e chegou a uma ideia de que, bom, então nós temos um período que me parece anterior
em que os humanos têm apenas o controle da tecnologia relacionada à pedra. Depois, certamente são mais recentes, esses objetos feitos de bronze. Isso não significa que não houvessem objetos de pedra quando surgem objetos de bronze. Passaram a ser menos utilizados. Do período de bronze para o período do ferro, você tem alguns artefatos que são feitos de ferro, que são certamente datados de estilos mais recentes em relação aos estilos daqueles objetos anteriores. Isso não significa que não houvessem objetos de bronze no período da Idade do Ferro. Sim, eles existem, mas artefatos de ferro são certamente mais novos em comparação aos outros, portanto ele fez essa diferenciação aí de acordo com os objetos que ele tinha. É um pouco por isso que eu estou falando que isso se trata de uma distinção relativa especialmente à história da Europa. Estamos em 1820. Juntando isso depois com... na aula passada eu falei sobre Darwin, uma ideia darwinista, ou seja, de evolução aí da humanidade. John Lubbock escreve em 1865 um livro que tem muita repercussão na época, que chama A Época Pré-Histórica. É dele a ideia de que, talvez você tenha ouvido falar isso ou na escola, em algum lugar, a sucessão de estágios de desenvolvimento é obrigatória em todas as sociedades. Primeiro, todas as sociedades passam pela Idade da Pedra, e aí ele vai dividir a Idade da Pedra em pedra lascada, o Paleolítico, o Mesolítico ali entre a pedra lascada e a pedra polida, que é o Neolítico. Fazendo essa divisão, aperfeiçoando, portanto, a classificação do Thomson, e dizendo, bom, todas as sociedades inevitavelmente vão passar por esses estágios até chegar à civilização. Juntando-se com isso também os antropólogos culturais, que também no século XIX vão estudar as sociedades primitivas de sua época, século XIX, começo do século XX, vão lá na Polinésia, vão ver os indígenas americanos, vão comparar essas sociedades e vão dizer, bom, se é válida essa ideia comparativa, portanto, essas sociedades primitivas que eu estou vendo agora estão num estágio análogo às sociedades primitivas lá do meu passado europeu. Portanto, eu posso usar a maneira como essas sociedades, por exemplo, usam objetos de pedra para entender a maneira como se usavam objetos de pedra no nosso passado, no século XX. Esse senhorzinho aqui, muito simpático, eu gosto dessa foto dele com o ursinho de pelúcia, ele era tido como um homem bastante excêntrico, o Vir Gordon Child. Em 1936 ele escreve um livro chamado Man Makes Himself, a tradução literal assim, o homem se faz a si mesmo. De novo, né? Eu como mulher eu olho isso, também estou fora dessa jogada. O nome desse livro em português chama A Evolução Cultural do Homem. Esse livro foi muito influente e até hoje é muito influente, por exemplo, na feitura dos livros didáticos. As ideias colocadas pelo Gordon Child, eu mesmo aprendi na escola, ideias de 1936, e aí na faculdade eu aprendi o seguinte, olha só, é muito importante saber o contexto de como que ele está criando essa teoria, essas ideias dele. 1936 é o período entre guerras, esse é o surgimento do fascismo e do nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. Gordon Child é um pacifista radical e também marxista, ou seja, ele vai pensar a evolução cultural do homem em termos econômicos. Ele vai dizer que os fatores econômicos são os motores de mudança dentre esses estágios de desenvolvimento na pré-história. E ele vai cristalizar os termos revolução neolítica e revolução urbana. Tem a cara de um pensador marxista chamar as coisas de revolução. E aí são termos curiosos, porque se você não prestar atenção, vai parecer que, bom, a coisa aconteceu de uma hora para outra, uma revolução, pá, no dia seguinte, não. E ele mesmo deixa bastante claro que é um período longo daquilo que ele vai chamar de revolução. Vocês já ouviram falar daqueles estágios da civilização? Primeiro tem a selvageria, depois a barbárie, e aí vem a civilização. E aí, segundo o esquema de Gordon Child, seria o seguinte: o estágio que a gente chamaria de selvageria é aquilo que ele vai chamar do estágio dos caçadores-coletores. E aí depois, o estágio da barbárie seria depois do surgimento da agricultura, o pastoreio. E aí a civilização seria caracterizada pela divisão social. Entre esses estágios, a Revolução Neolítica, ali por volta de 9000 a.C., a partir de 9000 a.C., é quando surgem as técnicas de agricultura e domesticação de animais. Eu posso pensar em domesticação de animais e de grãos.
da barbárie para a civilização, aí o surgimento das cidades e o surgimento da escrita. Então, Revolução Urbana, daí Revolução Urbana... Captou, Jovem GPS? Aí por volta de 3.200 a.C. Então, vamos analisar um pouco esse modelo... As narrativas se entrelaçando. Por que ele coloca as coisas dessa maneira? Eu tenho aqui uma imagem, eu não tenho os créditos dessa imagem. Se por acaso alguém souber de onde ela veio, por favor, coloque aqui nos comentários, porque eu achei essa imagem na internet afora. É uma imagem muito típica de livro didático, né? E eu gosto dessa imagem porque ela enfia absolutamente todas as coisas juntas no mesmo desenho. Então vamos dar uma olhadinha no que tem aqui, o que representa essa revolução neolítica. Em primeiro plano, bem aqui no canto inferior esquerdo, tem um cara fazendo potes, né, ou seja, cerâmica. Aí tem até um cachorro que é domesticado. O vídeo se segue. Muito obrigado, jovem abençoado de Deus. Valeu mesmo. A Escola de Campeões agradece magnanimamente a Deus pela tua existência. Sê tu uma bênção. Amém?